רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך ממצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom a todos, Erev Tov, Shavuot Tov. Hoje é o primeiro dia da semana, 15 de agosto de 2021, e também o sétimo dia do mês de Elu, Parashá Kitetsei. Que o Eterno possa estar nos abençoando. Temos uma noite tremenda, senhores, uma noite de testemunho, uma noite de transformação, no qual vamos ouvir aqui o nosso convidado especial, Lucas Gabriel. Ele vai falar um pouco da sua vida, um pouco dessa sua caminhada, tá? Que é uma caminhada, assim, esplêndida, maravilhosa, como todos nós, né, senhores? Que é a coisa mais linda, né? A pessoa engatar, iniciar na Teshuvá. Que o Eterno possa estar abençoando vocês. Eu quero fazer as considerações iniciais, professora Hanna, professor Lucas Gabriel, bem-vindo a todos. Suas considerações iniciais, compartilhem, senhores, deem o like, joga lá no teu grupo, das suas redes sociais, que vai ser uma noite tremenda. A senhora Aparecida já está aí, Baruch Hashem, compartilhe, irmã, deem like, professora Hanna, Erev Tov, Shavuot Tov, bem-vinda. Shalom, Erev Tov, Shavuot Tov a todos. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa tão boa oportunidade de receber uma pessoa tão querida, o professor Yosef, do canal Os Segredos da Torá. Amados, o professor Yosef, ele traz, né, o estudo da Torá também de uma forma muito didática, muito profunda, um canal maravilhoso que tem muitos estudos, Baruch Hashem, pela vida do Yosef, o Lucas, né, o Lucas, muito tempo que a gente conhece o Lucas, ele esteve aqui conosco também, uma pérola preciosa, e que Hashem possa abençoar cada vez mais a sua vida, viu, mano? Toda a sua família, e esse seu trabalho de levar a Torá para as pessoas de forma de amor, com tanto arravá. Mas eu quero fazer uma leitura de um salmo aqui para a gente iniciar. Já já eu passo a palavra para o mano Yosef e vou ficar bem quietinha, vou ficar só ouvindo.
Que o Eterno nos conceda sua hesed e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te, graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Eterno, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Possa o Eterno nosso Elohim nos abençoar. Sim, possa ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Baruch Hashem, bem-vindo, Lucas, que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom, pessoal. É uma honra estar aqui, né, de volta em casa com você, Mano Binho, Mana Ana. E eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa aqui falando um pouquinho da minha história, de como tudo começou. E é isso, pessoal. Que o Eterno nos abençoe aí nesse pequeno estudo, né? E que ele toque o coração de todos vocês para mostrar, literalmente, acho que eu vim aqui mostrar como uma pessoa ruim, como uma pessoa orgulhosa, soberba, pode se transformar numa pessoa muito melhor somente com os mandamentos da Torá. Então, é isso, pessoal. Eu fico muito lisonjeado pelo convite e espero contribuir bastante hoje. Amém, Ravé. Realmente o professor fez um estudo, né? Qual é o nome daquele estudo que eu comentei com você, que eu até passei para um amigo meu, lembra que eu estava falando com o senhor? Sim, se chama. Não foi bem um estudo, né? Mas foi um comentário lá no grupo. Se chama Falta da Presença Divina na Alma do Homem. Acho que é isso. Uau. Olha, senhores, depois eu vou achar o link aqui, eu vou colocar o link aqui, tá? Eu aconselho os irmãos a dar uma olhada nesse estudo. Realmente eu fui impactado, tá? E foi uma coisa tremenda. Bom, Ravé, estamos aqui para ouvir você, tá? Tá aí o nome do site dele, né? No YouTube, é Os Segredos da Torá, né? Em hebraico seria Sodot HaTorá, correto, velho? Ravé? Sod, correto, né? Tá vindo de Sod, é algo que está escondido, é algo que você não vê assim com tanta facilidade, não é isso? Exatamente. Amém, algo que está oculto. Então, vamos ouvir você, né? Queremos ouvir o irmão, queremos saber como é que começou a sua caminhada, fala um pouco de onde você nasceu, né? Um pouco da tua vida com os teus parentes, aquela coisa toda, até você chegar aí, mais ou menos, aí nessa Techuvá, né? Baruch Hashem, com o senhor. Então, vamos lá. Falando em Techuvá, se eu for falar assim, quando começou essa Techuvá? Putz, a minha Techuvá, na minha opinião, humilde opinião, começou muito antes de eu vir a esse mundo. Por quê? Porque o meu pai, por exemplo, a família do meu pai, era uma família totalmente desestruturada, era uma família católica mesmo, bem católica, só que a mãe do meu pai era espírita, o pai dele também, né? Também frequentava a igreja católica e era espírita, então na casa deles era uma bagunça total, era tudo fora do lugar. E na minha mãe não muda muita coisa. A minha avó, que é a mãe da minha mãe, ela nunca foi uma mulher religiosa, isso foi até bom, mas ela frequentava o centro de candomblé, e o meu avô, a mesma coisa, todos eles iam na mesma ideia, e todos eles eram remanescentes do catolicismo, né? Meus antepassados, vamos dizer assim, por parte de mãe vieram da Romênia, e por parte de pai era de Minas Gerais, de um coronel que organizava lá a cidade de Minas, na região do centro ali. Depois, se vocês tiverem dúvidas, eu dou alguns detalhes, mas isso não interessa. Então, eu tinha essas duas famílias totalmente desestruturadas, que não tinham muita ligação com, vamos dizer assim, com o Deus de Israel. E foi aí que começou a minha techuvá, para falar a verdade. Foi quando a minha mãe
ou a família da minha mãe, por causa da minha mãe, se converteu ao cristianismo, largou essas idolatrias terríveis, né? Porque a gente sabe o que se faz nesses lugares. E o meu pai também, por causa da minha mãe, também largou essas idolatrias terríveis e se converteram ao cristianismo. Isso pode parecer nada, mas a realidade é o seguinte: a família do meu pai era totalmente estruturada e meu pai ele foi ensinado de uma forma errada. Muitas coisas, por exemplo, o meu avô nunca deu um abraço no meu pai. Isso assim é terrível. Isso cria marcas na personalidade da pessoa, uma coisa terrível. Tanto que por muito tempo, para o meu pai me abraçar e falar assim, eu te amo, era difícil, muito difícil. Foi poucas vezes que meu pai fez isso quando eu era mais novo. Já minha mãe, como ela não foi muito afetada por essas idolatrias, mas no início ela era uma pessoa, era uma criança que gostava de sonhar com a morte dela, que gostava de imaginar a morte dela, das pessoas chorando, porque ela era muito carente, assim, absurdamente carente. E isso era falta do eterno na vida dela. Então ela ficava se imaginando, assim, no velório, na morte dela, e onde as pessoas choravam por ela e etc. A minha mãe via espíritos, por exemplo, tinha problema com isso. Então, imagine, se eu tivesse nascido numa família assim, eu não sei do que resultaria de mim. Porque, na minha opinião, o que acontece comigo é um resultado de um trabalho muito grande. O Eterno, bendito seja Ele, trabalhou na vida dos meus pais, na vida dos meus avós, durante anos. E eu acredito com todos assim também é dessa forma. Muitas vezes a gente priva o Eterno e acha que não foi assim, mas foi assim. E hoje eu estudo a Torá e bendito seja o Eterno por isso, eu sou muito grato por isso, mas eu entendo que eu estou nos ombros de gigantes. Porque muita coisa foi feita no passado para que eu chegasse hoje à Torá. Muitos degraus foram subidos, vamos dizer assim, bem em português errado mesmo, para que eu chegasse até ter condições de estudar a Torá. Então, meus pais, eles se tornaram cristãos, e não um cristão fervoroso, né? Vamos dizer assim, tradicional, eles foram para uma igreja, muito pelo contrário, né? Bem não tradicional, que é a Igreja Universal. Foram para lá e participaram dessa igreja por muitos anos, e eu nasci lá dentro. Só que quando eu nasci, sinceramente, se fosse comparar a minha vida com a vida dos meus pais, foi uma maravilha, porque o meu pai, ele era assim, um pouco duro, mas ele não era um pai que bebia, que usava droga, que me batia por qualquer coisa, muito pelo contrário. Ele foi um grande exemplo. A minha mãe é a mesma coisa. A minha mãe não era uma mulher que saía por aí no bar, bebendo e tendo relação com qualquer um, ou traía meu pai. Eu não nasci numa família desestruturada. Querendo ou não, por causa do trabalho do cristianismo, eu consegui nascer numa família que já tinha uma estrutura e que já pensava no Deus de Israel. Ainda que as coisas tivessem ocultos, vamos dizer assim, ocultas para todo mundo, aquela judeusada dentro ali do cristianismo, sem saber direito as coisas no detalhe, ainda assim era como, eu poderia comparar, é como se alguém jogasse você dentro do seu quarto e apagasse a luz e você não conseguisse ver ou tatear para entender o que é, ou você não soubesse, não tivesse ideia que tivesse dentro do seu quarto, porque as coisas eram assim. A gente tinha uma Bíblia que falava do Deus de Israel, que era a Torá na realidade, era uma Torá com uma capa diferente. A gente tinha congressos, reuniões que falavam sobre o Deus de Israel, mas sem saber muito bem o que era o Deus de Israel. A gente tinha todo um cenário ali que, se qualquer um que tivesse ali tivesse interesse de saber mais, conseguiria. Então foi assim que eu vim ao mundo. Isso já facilitou muito a minha vida, porque eu cresci ouvindo falar do Deus de Israel. Eu cresci ouvindo falar, pelo menos, das regras mínimas de conduta, de moral, de comportamento. Então, por exemplo, eu não me embriagava, eu não fumava, eu não procurava festas, shows, porque desde criança os meus pais me ensinavam ali aquele básico, né? Vamos dizer assim, aquele arroz com feijão. E foi assim que eu cresci. Esse foi o meu início. Eu acredito que aqui construiu a minha Techuvá. Quando eu vim a esse mundo, já estava meio que tudo encaminhado, tudo pronto.
Eu posso prosseguir ou você quer me interromper, fazer uma pergunta? Ravé, é aquela velha história, né? Antes mesmo de nós nascermos, né? O Eterno já vem planejando, né? Um certo caminhar, né? Porque alguém lá da tua família, até mesmo antes dos teus pais, né? Com certeza oraram e intercederam pelos teus avós e assim por diante, né? É algo que vem de geração em geração, né? E Baruch Hashem que chegaram no cristianismo, né? Que eu creio que é uma porta muito grande em relação, né? Essa aproximação de Moisés, da história de Noé, dos profetas, de Jesus. Isso é fantástico. Pode continuar. Professora Hanna, se tiver algum insight, fica à vontade. Sim, eu deixei também ali, né? As pessoas que tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários e a gente passa para o nosso professor Yosef, tá bom? Então, beleza. Vamos continuar. Então, eu era um moleque, né, de 18 anos e já estava no cristianismo há muito tempo. Só que aí começam os problemas. Porque, para mim, o cristianismo, ele resolve emergência, mas não resolve, não consegue refinar nada. Para mim, essa é a verdade. Por quê? Pelo mesmo problema que existe em qualquer religião. As pessoas chegam para você e falam o seguinte: você tem que amar Deus, amar o Criador, amar o Criador de todo o universo. Ok, mas o que é amar? Ninguém fala. Ah, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Está escrito lá na Bíblia que você tem que honrar o teu pai e tua mãe. Ok, eu entendo. Mas o que é honrar o pai e a mãe? Quando eu estou honrando o meu pai, quando eu não estou honrando o meu pai? E é isso que faltou para mim. Por quê? Eu nasci mesmo assim nessa base, então não tinha problemas absurdos como muita gente passa. E eu sei disso porque a minha esposa veio de uma família assim desestruturada e eu sei o que é uma família realmente desestruturada. Então eu tive uma boa base, Baruch Hashem por isso, né? Não é mérito meu, mas mesmo assim eu não tive, mesmo com essa base, não era perfeito, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles ensinavam esses conceitos, meus pais falavam e eu não fazia absurdos. Porém, o que não era, entre aspas, muito absurdo, eu acabava fazendo. Então, durante todos esses anos de cristianismo, eu me tornei uma pessoa. Eu já nasci numa família que já tendia ao orgulho. Então, eu herdei essa qualidade dos meus pais, né, de orgulho e soberba. E aí eu me tornei muito orgulhoso, muito soberbo, muito invejoso. Posso falar aqui todos os meus defeitos: inveja, soberba, raiva, impulsividade, não me submetia ao meu pai e minha mãe. E tudo isso cresceu muito forte dentro de mim. E eu tinha muito problema, principalmente com a minha mãe, de se submeter à minha mãe. Eu tinha muito problema de me submeter a qualquer tipo de autoridade, para falar a verdade, principalmente a minha mãe. Eu era muito, 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 muito soberbo. Então, o cristianismo ele é bom até um ponto. Depois deste ponto, a gente começa a ter uma porrada de problemas. E foi isso que eu tive na minha vida. Esses problemas se intensificaram cada vez mais. Entretanto, apesar, né, de todos esses erros que eu carregava junto comigo e que piorava às vezes, e eu sofria, fazia coisa errada, aí tomava na cabeça, e aí eu passava um tempo humilde, daqui a pouco voltava soberbo de novo, e nessa briga constante, não conseguia me dominar, porque como o cristianismo não exige também de você o seguinte: tenha um relacionamento com o Eterno, certas mitzvot que a Torá tem, faz muita falta para as pessoas que estão dentro do cristianismo, e aí você fica sem a sua ligação, sem saber se relacionar com o Eterno. Essa é a verdade. Eu não sabia me relacionar com o Eterno, e por causa disso, eu acabei sofrendo muito, me afastando dele e ficando cada vez mais dependente das pessoas, mais dependente de jogo, viciado nisso, naquilo, e acabei me afastando muito do Criador. Foi no momento desse que, mesmo me afastando, eu estava procurando. É igual, como eu posso dizer, igual um viciado em crack. Eu estava procurando o Eterno em tudo quanto é lugar. Eu li a Bíblia, comecei a ler bastante a Bíblia e comecei a perceber que a Igreja Universal, por exemplo, ela não ensinava o que era correto.
perceber os ensinos errados. E aí eu já fiquei bravo, né, com a Igreja Universal, e meu pai, na época, era pastor, meu pai largou a igreja, a gente voltou para nossa terra, e tudo isso bem resumido. Eu acabei largando e saindo da Universal, porque eu li a Bíblia uma coisa, vi que a Bíblia ensinava uma coisa e a Igreja Universal falava outra. Lia uma coisa, a igreja ensinava outra. Então eu resolvi sair. Isso já foi, assim, terrível na minha família, porque todo mundo era da Universal. Quase matei a minha mãe de desgosto nessa, né, que eu larguei a Universal. Mas eu saí. E aí, a minha procura era incessante. Eu precisava saber tudo da Bíblia. Eu precisava saber quem estava correto. Eu precisava voltar, entre aspas, ao cristianismo primitivo. Precisava entender tudo. E quanto mais eu estudava, eu ficava mais orgulhoso. Por quê? Porque eu já era orgulhoso, já não me relacionava bem com o Criador. Então, quanto mais conhecimento eu adquiria, mais eu me achava melhor do que as pessoas, mais sábio que as pessoas, melhor do que o fulano, do ciclano. Então, me tornei uma pilha de soberba, para falar a verdade. Ao ponto de, por exemplo, a minha mãe está em casa, cantando uma música, e eu interromper a minha mãe, hein? A pessoa que me deu a vida, a pessoa que me cuidou quando eu não era ninguém, né? Que me deu a vida. Chegar e interromper a minha mãe e falar assim: ah, essa música aí é do diabo, não sei o quê, que você tá cantando essa música aqui em casa. E brigava com a minha mãe de verdade. Tá? Obviamente, nunca fiz nada de absurdo, mas tinha várias brigas por causa disso. E isso por causa da soberba descontrolada que eu tinha dentro do meu coração. Ravel, nesse período aí, vocês estavam já frequentando igreja, aquela coisa toda, né? Que denominação que era? Não, nesse período meus pais estavam na Universal ainda, mas já não... Ah, na Universal. Isso, já não como pastor, mas sim como membro. E eu estava sem denominação na época. Estava em casa. Entendi. Mano, aproveitando essa abertura aí que o professor Bill deu, tem uma pergunta aqui no chat. Eu tenho certeza que o professor Youssef ele vai responder, mas eu já vou deixar registrada aqui e vou engajar uma outra, tá? Professor Youssef, Felipe Pérez faz a pergunta. Professor Youssef, diante de toda a sua tremenda trajetória no cristianismo, como você conheceu a Torá? O que fez você encontrar o caminho da Techuvá? Como o Eterno te apresentou a Torá com Yeshua? E eu sei que você vai falar tudo isso, lógico, mas eu queria só pontuar algo que eu escutei no seu relato em relação ao o momento do seu nascimento, que seus pais já tinham um caminho ali, né? Já tinham saído ali daquela questão que eles estavam, que eles não tinham um conhecimento ainda nas coisas do eterno, mesmo que seja no cristianismo, que é como uma babá o cristianismo, um aio, né? Que te dá um apoio no início. Mas você acredita que o meio influencia a facilidade ou a dificuldade de se chegar à Torá? Haja vista o teu comentário em relação à sua esposa, que não teve, né, vamos dizer assim, a mesma situação que você, mas, no entanto, ela conheceu o Torá também. Essa é uma inferência minha. Você acredita que o meio vai te influenciar, te influenciou, ou que não é tão relevante assim, tá bom? Então, você pode organizar aí as colocações que eu fiz, e ao longo do seu relato, se você puder, a gente vai ouvir. Muito boa a questão. Eu vou primeiro responder a sua, porque está na sequência, né? O seguinte, eu acredito que o Eterno, bendito seja ele sabe do seu coração. E ele, sabendo do seu coração, ele sabe o quanto você ama a ele de verdade. Mesmo que você não o conheça. O que eu quero dizer com isso? O quanto você quer realmente se aproximar dele. Tem pessoas que amam muito o Eterno, que ela pode estar numa ilha, isolada, e o Eterno ele pode simplesmente se mostrar para essa pessoa como se mostrou para Abraão. Mas tem pessoas que não amam o Eterno nesse nível Abraão, né? Eles amam um pouco o que conhece, e às vezes o Eterno precisa, assim como um noivo, né, ou uma pessoa que quer conquistar outra, ele precisa se mostrar, e às vezes se mostra em coisas pequenas, e aos poucos, como aconteceu comigo. Como aconteceu, por exemplo, com os meus pais. Como meu pai saiu daquela idolatria? É até engraçado essa história.
uma vez, meu pai conta essa história, ele falou assim, que tava lá em casa e meus avós, né, estavam brigando, e brigando não é briga pouca não, é brigar de puxar faca, essas coisas. E aí meu pai estava desesperado, não sabia o que fazer, e aí eles tinham uma imagem do Jesus pendurado, gigantesca, no quarto deles. E aí meu pai conta que ele veio lá para se ajoelhar para aquela imagem e pedir, né, porque ele na época acho que ele tinha 12 anos. Pedir para aquela imagem para parar as brigas dentro de casa. Quando ele se ajoelhou, na hora que ele estava ali orando para a imagem, como ele foi ensinado, ele disse que ouviu dentro dele uma voz dizendo assim: essa imagem, essa estátua, não pode fazer nada por você. Absolutamente nada. E aí ele começou a raciocinar ali naquele momento. E olhou para a imagem e viu cheia de poeira, uma imagem sem vida, sem nada. E ele realmente raciocinou naquele momento e pensou, cara, por que eu estou perdendo meu tempo orando por uma estátua? Essa estátua não pode fazer nada por mim. Foi daquele momento, daquele pensamento, que ele realmente começou a largar o cristianismo católico, né? E foi até a evolução dele para lá, para o outro tipo de cristianismo, né? Sem ser essa idolatria pesada. Então, eu acredito que assim, depende do amor. Depende do quanto você quer o eterno de verdade dentro do seu coração. E se, para falar a verdade, em qualquer momento o eterno poderia mandar um anjo aparecer para todo mundo e todo mundo conhecer a Torá. Mas não é assim. Por quê? Porque nem todo mundo ama o eterno. Nem todo mundo conhece. Para você amar alguém, você tem que conhecer. E no meu caso foi isso. Eu precisei conhecer o eterno até para poder amá-lo. Naquele momento, quando eu conheci ele e amei ele, aí sim a minha techuvá entrou, vamos dizer assim, num caminho sem volta. Não sei se foi claro o que eu disse. Sim, mano, foi maravilhoso, emocionante mesmo, né? São experiências ricas e com certeza, viu, mano? O ponto aí, né? O que culmina mesmo no eterno te encontrar, porque a água acha o seu caminho, ela sempre acha um caminho, a água. E Torá é água, né? Relacionado à água. E quem está buscando verdadeiramente, não tem como o eterno não trazer, não aproximar. Então, aqueles que estão com o coração verdadeiramente voltado para conhecer o eterno, ele se faz conhecer. Isso aconteceu com seus pais, Yosef, aconteceu com você e Baruch Hashem, por essa linda experiência. Obrigado. Então, eu vou agora continuar e responder a pergunta do irmão. Quando eu saí do pentecostalismo, né, da Universal, e eu saí pelas injustiças que eles faziam com os outros. Porque uma vez eu era líder de um grupo de jovens lá, e eles me deram uma revista para vender. Uma revista do grupo jovem, que é da Universal, ela conhece. E aí eu não vendi tudo, porque não deu. A igreja era pequena, né, não tinha como vender. E isso eu já estava como membro, tá? Aí eu cheguei pro meu líder e falei para ele assim, olha, eu não vendi essas revistas aqui, você pode ficar com elas, porque a gente chegou o prazo e não vendeu. Aí ele falou assim para mim, olha, hoje ainda é prazo, vai lá no teu grupo de jovens e pede para eles colocar a mão no bolso e comprar essas revistas. Enquanto você não fizer isso, nem volta com essas revistas para cá. E aí, o que acontece? Meu grupo tinha 4 pessoas, todas elas eram pessoas pobres, e um deles, inclusive, morava numa casa que era um cômodo, morava ele e a mãe dele, dividida com um guarda-roupa. E aí eu pensei, dentro do meu coração, o seguinte, como que eu vou pedir para um cara que não tem nem o que comer direito, tirar do bolso dinheiro para pagar revista? Isso não cabe na minha cabeça. A partir daquele momento, eu já estava preparado para ser obreiro lá no Universal, faltava acho que menos de um mês lá para mim concluir o cursinho deles lá. E eu falei, não vou ficar nesse lugar. Eu não vou oprimir as pessoas, arrancar dinheiro das pessoas por causa disso. Não foi por isso que o meu pai entrou na Universal e não vai ser por isso que eu vou ficar. Então aí eu peguei as revistas depois, dei para ele lá, larguei tudo para trás, tudo. Toda, vamos dizer, a fama, porque meus pais vieram daquela igreja, né? Então eu tinha uma certa, todo mundo me conhecia ali. Toda a fama, toda a glória, gente, deixei tudo para trás. Aí me chamaram de demoniado, me chamaram de não sei o quê, e um monte de adjetivos
que o pessoal já está acostumado aqui, né, inclusive. E aí eu saí e larguei tudo. E eu fiquei do ano de 2015 até, se eu não me engano, ao ano de 2016, ou seja, um ano e pouquinho, vagando de igreja em igreja. Então eu já estava estudando a Reforma, já tinha estudado os 5 solas, por exemplo, Calvino, o Armínio, a treta que existe nisso. Eu fui estudando e adquirindo conhecimento, buscando. Fui numa igreja super tradicional que as pessoas devem conhecer Brother. muito, que é... Sim. Ravé, e essa coisa aí, só nessa aí o cara gasta 7 anos se der bobeira, né? Na briga do Calvino, com isso, aquilo outro, e a Torá não consegue achar, né? Tá na sua cara. Não consegue achar um Shabá com esses argumentos aí, hein? Pois é aquilo que eu falei de coração. Eu não estava procurando glória, eu não estava procurando fama, eu não estava procurando ser o cara mais sábio, eu estava procurando o eterno, independente de onde ele estivesse. Eu estava procurando isso. E aí, né, Buscando estudando essas contato, coisas, né? Exatamente, eu estava desesperado, cheio de problemas dentro do meu coração, soberba, orgulho, péssimo relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Cara, eu não conseguia dar um abraço na minha mãe. E não é porque minha mãe era perversa, gente má. Não era isso. É porque eu realmente não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, tinha problemas com a minha mãe. Então eu estava desesperado, eu precisava achar o Criador, independente de onde ele estivesse. Então eu comecei a estudar muita coisa sobre o próprio cristianismo, porque era a visão que eu acreditava que estava certa. Então eu comecei a estudar Calvino, Lutero. Eu passei muito tempo estudando o solo, o livro do Lutero e blá blá blá, um monte de coisas que não funcionavam, porque é a mesma coisa. Ah, você tem que amar a Deus. Tá, o que é amar a Deus? Ah, você tem que respeitar o pai e a mãe. Tá bom, o que é respeitar o pai e a mãe? Quando eu estou respeitando meu pai e minha mãe, será que se eu chamar minha mãe pelo nome e meu pai pelo nome, eu estou respeitando eles? Sim ou não? E não tinha uma resposta. Ou seja, tudo é muito relativo. Não existe um caminho certo, uma lei, uma regra. É tudo muito relativo. É tudo muito confuso. E eu estava nesse estado. Então, eu fiquei nisso até em 2016. Nesse estado aí, de procura para lá, para cá, e eu fui nesses anos. Ou seja, brother, Ravé, olha só, você falou uma coisa que é o que? Diretriz, mas você não tinha a palavra de Deus ali? Você não tinha a Bíblia? Tinha. Você não ia na igreja? Com certeza. Você não lia a Bíblia? E eu vou chegar onde eu estou querendo dizer. Porque a palavra Shema Israel, né? Está associado com o ouvir. Não, em nenhum lugar você vai ver na Torá ninguém mandando ler a Torá, né? Em nenhum lugar você vai ver para você decorar ela, né? Mas sim de ouvir. Mas ouvir da boca de quem? Porque esses homens todos que estão falando aí têm essa mesma Bíblia igualzinha, né? Mas o fato de rejeitarem a metodologia que um judeu se aproxima, como ele vê a Torá, algo extremamente santo, algo inegociável, algo que não tem como você movimentar esses fundamentos. E se você aplica isso para sua vida, aí vem uma mudança muito drástica. Concorda ou não? Com certeza. Aí, continuando aqui o relato, eu fui para presbiteriana, tem uma presbiteriana aqui em Guarulhos, onde eu moro, eu frequentei lá, e quando eu cheguei lá, foi uma festa. Eu cheguei lá, e lá é uma igreja que era metade de uma família e metade de outra. E aí eu me joguei lá, eu achei eles pela internet, me joguei na porta deles, quando eles estavam entrando, ninguém me chamou para entrar. E até que eu incomodei alguém, falei, pô, aqui é a presbiteriana? O cara falou, sim, aqui é. Pô, deixa eu entrar. E não, pode entrar. Eu entrei. Aí depois que eles conheceram um pouquinho a minha história, foi uma festa. Nossa, você saiu da Universal lendo a Bíblia. Puxa, Deus é isso, Deus é aquilo. E eu fiquei feliz na época, porque eu pensei na minha cabeça, putz, eu achei uma igreja. Isso ainda, né, em 2015, tá, pessoal? Eu achei uma igreja, que eu acreditava que era verdade.
Foi só passar alguns meses. Quando eu estava alguns meses na igreja, eu estava numa mesa, né? Porque eles me idolatravam praticamente lá só por causa disso. É uma bobeira, né? Que eu tinha saído da Universal, né? Porque eu li a Bíblia. E aí, num jantar, num restaurante lá, estavam os líderes dos jovens. E aí eu contei essa mesma história que eu tô contando para vocês das revistas, né? Quando, de repente, um olhou pro outro e começou a rir. Eles começaram a rir e eu não entendi. Falei assim, por que eles estão rindo disso? Quando eu fui perceber, meses depois, os caras me pegaram e me botaram numa cantina para vender coisas para a igreja também. E quando eu fui perceber, era uma Universal com uma teologia diferente. Era exatamente a mesma coisa, não mudava nada. Vai falar alguma coisa? Então, era a mesma coisa. Não, o mesmo teatro. A mesma coisa, de sempre. Era eles não falavam assim na cara, óbvio. Não tinha propósito, fogueira santa, não tinha nada disso. Mas era sempre, vai vender uma revista, vai vender um pastel, vai vender isso, vai vender aquilo, você tem que fazer isso com o seu grupo, não sei o quê. É a mesma coisa. Eu percebi que eu estava sendo usado de novo para tirar dinheiro das pessoas que não tinham dinheiro. Tudo bem que lá na Presbiteriana o pessoal era de mais condição, mas mesmo assim era a mesma temática. Por debaixo dos panos. Era aquela cobrança, você tem que ir na igreja, porque senão você é endemoniado, porque não sei o quê, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. E aí eu cansei. E aí eu tava cansado já de procurar, e eu não sabia mais onde ir, essa é a verdade. Comecei a ficar em casa. E não ia mais em nenhum lugar. Foi em 2016, quando eu acabei sendo demitido do meu emprego por causa da crise. Não sei se vocês lembram, mas 2014, 2015 estava uma crise danada. Eu trabalhava no shopping de caixa, num restaurante, para pagar minha faculdade. E aí, durante uma crise, eu arrumei um emprego lá. E aí que vem a grande história que eu vou responder o Javier. É o seguinte, o Eterno, ele diz na Torá que ele é manso com os mansos. Ele é humilde com os humildes, misericordioso com os misericordiosos. Ele também ele escarnece dos escarnecedores. Ou seja, por causa da lei do retorno, o Eterno ele é aquilo que você precisa, aquilo que você é, aquilo que você planta. E quem era eu? Eu era uma pessoa orgulhosa, correto? E não era pouco, assim. Obviamente que eu não era orgulhoso, assim, ao extremo de humilhar as pessoas e pisar nas pessoas. Mas dentro de mim tinha um sentimento de superioridade. Tinha um sentimento. Então, o Eterno eu vivia indo nos grupos de fé reformada para debater, em tudo quanto era canto. E de repente eu vi um anúncio no Facebook de uma pessoa que colocou assim, se não me engano foi a Adriana, ela colocou assim, debate sobre o inferno, venha só se você tiver coragem. Olha só a chamada. Você imagina isso na cabeça de uma pessoa orgulhosa. Puxa, venha se tiver coragem. É óbvio que eu tenho coragem. É óbvio que eu li a Bíblia sei lá quantas milhões de vezes. E é sempre o mesmo papo. Li a Bíblia milhões de vezes, porém era cheio de problemas na família, cheio de problemas no trabalho, viciado em pornografia, viciado em um monte de coisa, orgulhoso, mentiroso, invejoso, mas a Bíblia, domina a Bíblia. Sempre aquela hipocrisia religiosa, mesmo fora dos templos, ainda era hipócrita. E aí eu entrei. Como eu falei para vocês, o Eterno, ele é misericordioso com os misericordiosos e orgulhoso com os orgulhosos. Então, como eu era muito soberbo, o que o Eterno fez? Foi me mostrar a Torá com um grupo de pessoas que estavam também na soberba. Então, naquele grupo eu entrei e foi até engraçado, porque foi uma confusão, cara, que você não imagina. Eu fui xingado naquele grupo, mandaram eu tomar, xingaram com palavrão. As pessoas quiseram me humilhar, e eu humilhei as pessoas, e foi uma bagunça, uma Babilônia aquilo ali, foi muito engraçado. Por que isso? O que aconteceu? Porque eu era... como era o debate do inferno, eu coloquei um monte de coisas na madrugada, né? Aí o pessoal acordou de manhã, viu lá o que eu tinha colocado, né, sobre o inferno, e começou a falar um monte de coisa, aí virou uma bagunça, eu tava no meu trabalho, e aí
cada mensagem que eu lia, o meu orgulho pulava dentro de mim. Ah, como pode ser isso? Como tem coragem de falar uma coisa? Então, a gente foi ao extremo de se xingar, de brigar. E foi assim que o Eterno me chamou. Pessoal, você quer saber como o Eterno me chamou? Chamou desse jeito, com orgulho mesmo. Me botou no meio de uma confusão, onde foi uma briga de egos ali, e foi isso que aconteceu. E aí, o que acontece? Aquela hipocrisia religiosa, né? Eu saí do grupo, bloqueei todo mundo. Teve uma pessoa que até veio meu PV, eu nunca descobri essa pessoa, mas ela veio e falou assim: você vai sair mesmo? Você vai sair mesmo? E na minha concepção, isso foi o próprio Eterno falando. No sentido de que você não é o cara que sabe tudo, você não é o master aí que sabe todos os solas, que sabe toda a teologia, não sei o que, blá blá blá. Você vai sair mesmo? Ou seja, orgulho com orgulho, eu era orgulhoso. Então, aí eu bloqueei essa pessoa. Quando também está escrito em Mishlei que a graça, o Hesed, ela desvia a ira. E foi exatamente o que aconteceu. Um Haver chamado Robson, que eu tenho um apreço por ele muito grande, gratidão também, ele chegou para mim e falou assim, acho que ele era o dono do grupo. Ele chegou e falou assim, cara, me desculpa pelo que aconteceu lá. Eu sei que você foi xingado e tal, mas me perdoa por tudo isso. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele chegou e falou assim, vê esse vídeo aqui. Aliás, você vê se você quiser. Foi assim que aconteceu. Vê se você quiser. E aí eu tava até com raiva por causa daquele grupo, e eu até pensei na minha cabeça, se esse é o povo judeu, eu não quero ser parte do povo judeu que fica xingando as pessoas, brigando com a pessoa. No caso, eu pensava que eram os messiânicos, né? Só que eu era o hipócrita, porque eu agia assim, entendeu? Eu agia assim contra as pessoas. Eu basicamente tomei do meu veneno. Beleza. Passou um mês, Bill. E aí é que eu falo que o Eterno, ele age por trás das coincidências. Um mês depois, exatamente um mês depois, uma mulher do cristianismo que estava no meu grupo. Você quer falar alguma coisa antes? Não, eu queria perguntar que grupo que era esse, que vídeo que é esse que ele te falou? Era um vídeo de 5 minutos do Shaul Ben Zion falando sobre a mulher, sobre, acho que se eu não me engano, sobre o termo de desposar. Ai, cara, a ele mulher. fez. Olha, eu tenho em algum lugar todo esse material aí, é um material tão bonito. Ele fez um trabalho tão lindo, bem curtinho. Ele tinha uns longos também, bem pesados também. Uau, que coisa, hein? Baruch Hashem. Ok, pode seguir. Aí um mês depois, isso foi em abril de 2016, uma mulher do meu grupo de fé reformada, não o meu, mas que eu participava, ela chegou para mim, como eles gostavam lá de ficar me consultando para tudo, ela chegou e perguntou, ela teve um problema lá com o marido dela, e falou, será que eu posso divorciar, não sei o quê? E os reformados falam, né, no caso do cristianismo, que só existe divórcio em caso de adultério. E aí eu não achei isso justo, porque o marido dela foi para outro lugar, abandonou ela no nada, e eu fiquei meio sem informação, né? Sem saber o que falar para ela. Que eu não achava justo isso. E aí, tava lá o vídeo lá. Eu falei, mano, vou ver esse vídeo aqui. Olha só. Quando eu abro o vídeo, tá falando justamente sobre essa passagem do Mashiach. Falando sobre o adultério, desposar, né? Essas questões. E aí, foi o ponto X. Quando eu vi aquele vídeo daquele cara falando, explicando as coisas no hebraico, com uma profundidade que eu nunca tinha visto antes, parece que alguma coisa dentro da minha cabeça gritou muito forte, que eu não consegui controlar. Eu sinto até vontade de chorar um pouco aqui, mas foi, assim, muito pesado. Como se eu nunca tivesse visto aquilo na minha vida. Foi como, sei lá, como se você nunca tivesse ido, como se você tivesse ido num lugar há muitos anos e ficasse, sei lá, 90 anos sem ir naquele lugar e fosse de novo. Foi uma coisa, um sentimento muito forte, um sentimento de que eu preciso saber mais. Eu preciso conhecer mais da onde vêm essas informações, como esse cara fez isso, da onde ele estudou sobre isso.
E foi assim que eu comecei a estudar. Aí eu mandei mensagem pro Robson e falei, Robson, com todo respeito, você tem mais desse vídeo? Aí ele falou, claro que eu tenho. E começou a me mandar um monte de vídeos. E eu devorei todos aqueles vídeos porque algo muito forte me motivava a isso. E basicamente essa foi o segundo começo da minha Techuvá, vamos dizer assim. Foi assim que eu comecei a estudar muito forte e buscar as coisas da Torá. Eu sei que tem pessoas que começam por outras coisas. É porque cada um de nós tem um ponto que se conecta com a Torá, vamos dizer assim, ou com o ensino do Eterno. Tem pessoas que nem eu conheci o Rabino Ishai, que foi uma música. Ele ouviu uma música. E aí se apaixonou. Tem outros, como a minha esposa, a mesma coisa. Ela estava... Sim. Olha, e o Shaul Ben Sion, brother, é o que eu falo, a pessoa hoje parece que ele não crê mais em Yeshua, né? Mas esse trabalho que ele fez produziu muitos frutos, cara, porque sabe que no começo o que eu fazia, eu baixei os vídeos dele, os negócios dele e distribuía para as pessoas. Que eu encontrava aqui, alguns brasileiros, entendeu? Que eu encontrava, ó, você tem que ouvir isso aqui, escute isso aqui, entregava, implorar para as pessoas virem, cara. E eu fui impactado por esse trabalho dele. Nossa, isso aí tem mais de, acho que bem já uns 12 anos, talvez, aí já dando isso aí, viu, brother? Uns 12 anos, talvez. Baruch Hashem, para você ver, né, brother, que a palavra não volta vazia, brother. Olha o testemunho aqui. Você tá me fazendo lembrar coisas que eu fiz lá no passado de estar ouvindo ele, porque praticamente de mídia não tinha quase nada. Muito bom, brother. Baruch Hashem. E foi exatamente assim. Então, foi um trabalho maravilhoso, porque eu despertei ali. E ali começou de novo aquela confusão. Eu já estava numa confusão. E começou de novo a confusão na minha cabeça. E agora? O que é verdade? Será que é isso mesmo? Será que essa é a verdade? E aí eu comecei a entrar no Google, coloquei lá judaísmo messiânico, tudo que você possa imaginar, Torá, não sei o quê. E apareceu uma porrada de coisas, muita informação. Eu acabei indo para aquele canal daquele cara lá, que eu esqueci o nome, que é bem famoso aqui no Brasil, que tem até sinagoga, acho que é Ensinando Sião, isso. Acabei indo para lá, não gostei dele, porque a pregação dele me lembrava o Edir Macedo também, ele prega muito igual, ele ensina muito igual, né? Então eu não tenho tinha uma certa aversão àqueles ensinos. E aí, naquele grupo, alguém me indicou o canal do Bill, e eu comecei a estudar lá. E aí começou uma série de coisas. Por quê? Eu não sabia, essa é a verdade. E eu descobri um mundo novo. Então você imagina. E o medo de se desviar da verdade. E as dúvidas. Porque o que é a verdade? Eu estava pensando, puxa, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Será que é verdade? E o que eu acho engraçado é que naquele momento eu nunca parei para pensar o seguinte: olha a minha vida, olha o jeito que eu tô, orgulhoso, soberbo, um monte de coisas erradas. Eu não parei para pensar nisso. Será que é isso que o Eterno quer para mim? Ser assim para sempre? Eu não parei para pensar, porque eu nem tinha ideia disso. Ser sozinho para sempre, ter um péssimo relacionamento com os meus pais para sempre. Será que é isso que o Eterno quer de mim? Eu não parei para pensar nisso. Mas eu tinha medo, essa é a verdade. Eu tinha medo porque era tudo muito novo. E eu tava com medo de estar me desviando, sei lá, ir para uma seita, virar um maluco. Um cara louco, com uma ideia, com uma teoria da conspiração na cabeça. Sei lá, eu tinha muito medo. E aí o seu canal, naquela época, foi essencialmente precioso para mim. Por quê? Eu precisava dos ensinos sobre o Novo Testamento. Como todo o meu conhecimento era sobre o Novo Testamento, que eu só tinha estudado isso basicamente, então no seu canal tinha lá os estudos sobre o Novo Testamento. E aí eu dei de cara com um vídeo muito importante, que eu acho assim foi essencial, que foi aquele vídeo de você refutando aquele cara que é bem famoso da presbiteriana, que hoje eu já não tenho mais nem o nome dele na minha cabeça. Eu esqueci o nome dele. O Nicodemos. Esse Nicodemos, né?
Exato. A gente queria que os pastores viessem, né, dialogar com a gente, né? E como eles não vinham a nós fomos a eles. Que loucura! Uau! Foi esse vídeo que eu achei, e eu tava na igreja reformada, né? Eu precisava desse vídeo. Foi nesse vídeo que eu vi ele do início ao fim para entender. E aí, os argumentos, o vídeo foi não querendo te, assim, exaltar o seu orgulho, mas o vídeo foi muito bem feito, muito bem organizado, de um jeito que eu entendi perfeitamente. É porque, para o pessoal entender, né? O que eu fiz, eu peguei o vídeo dele, peguei o que ele falava e conforme ele ia falando, eu ia refutando com a Bíblia. Eu ia contrariando tudo que ele falando, mostrando o quanto ele estava errado, usando só a Bíblia, né? Não trouxe nenhum livro judaico, só Novo Testamento, Paulo, profetas. Ai, Baruch Hashem por isso, né? Isso aí é algo, né, brother, que está sendo registrado para outras gerações verem, né? Porque não é algo que fica escondido, né? Lembra que Yeshua falou: tudo que eu te mostrar, vocês vão falar nas luzes, às claras. Baruch Hashem, pode continuar. Então essa foi, vamos dizer, eu vou dividir aqui em 3 fases a minha techuvá. E essa foi o início, que eu chamo de descobrimento. Eu estava descobrindo tudo, estudando muita coisa. E aí eu entrei nos grupos de techuvá e comecei a estudar muita coisa. Só que tem um problema. Qual era o problema? O mesmo que eu falei lá no início. Os meus erros interiores. Continuava com os mesmos erros interiores. Na realidade, e isso eu falo com convicção, o que eu tinha feito? Troquei de religião. E é isso. E ainda não tinha tempo de realmente ter mudado. E o início foi isso. Como eu era muito soberbo, eu continuei muito soberbo. Ao ponto, olha só, eu vou contar para vocês vão rir. Ao ponto de que quando eu entrei, eu acho que eu tinha 3 meses de techuvá, uma pessoa falou para uma outra pessoa que eu conhecia que, você viu aquele garoto que entrou em techuvá? Aí o fulano falou, vi sim. Nossa, ele ainda tem muito para aprender, né? Aí quando eu li isso, eu fiquei com raiva. Por quê? Eu continuava sendo orgulhoso, continuava ainda com tudo, ele estava aprendendo ainda. Então eu errei bastante, eu errei muito no meu início de techuvá, bastante. Mas com o tempo isso foi se amenizando. No primeiro ano que eu fiz techuvá, olha só, eu nem sei quantos anos eu fiquei no cristianismo. Basicamente eu nasci e fui até mais ou menos os meus 19, 20 anos. No primeiro ano, a minha relação com meus pais não melhorou, mas já não brigava mais muito com eles. Porque eu já tinha estudado algumas coisas, já tinha absorvido algumas coisas, e eu comecei a namorar com uma pessoa da própria techuvá, que é a Stephanie, o Bibo conhece muito bem, e essa pessoa também me ajudava com os estudos. Então, o meu relacionamento com os meus pais foi mudando aos poucos. Só um detalhe aqui, né? Que você foi o primeiro casamento da Yeshiva, né? Não foi? Se tiveram outros, foi o primeiro. Sim, teve. Quando eu fui no Brasil, eu casei um monte de gente lá, cara. Numa noite só, acho que eu casei uns 6 casais. A professora Hanna deve lembrar. Então, aqui, se você está encalhado e quer casar, cola na Yeshiva, que aqui sai casamento, não é verdade, Ravel? Com certeza. Eu achei a Stephanie no grupo, tá, pessoal? A gente morava uma distância de 1.400 quilômetros. Então, não tinha essa de se ver. Eu vi a minha esposa uma vez antes de casar. Essa é a verdade. Eu namorei, na verdade, noivei, né? 8 meses. Namorei, noivei, nem sei descrever. Vi ela uma vez e na segunda vez que eu vi, já estava casando. Essa foi a realidade. E foi no grupo. E aí foram acontecendo várias coisas. E eu continuava orgulhoso. Então veio a segunda fase, que é a fase do estudo. Eu estudei muito, estudei no Yeshiva Brasil, acompanhava as paraxás sempre que possível, e etc. Via tudo que era mandado, e fui estudando, calgando, mas ainda orgulhoso. Já não mais tanto, mas ainda soberbo, ainda insubmisso, ainda rebelde, ainda, né, cheio de problemas.
Depois que eu casei, né, teve aquele grande problema e eu me vi sozinho. Eu tive uma discussão aí, não preciso entrar em detalhes, mas eu me vi sozinho. E aí o Eterno fez na minha vida algo que eu fico muito feliz e que eu posso falar. Se você tem dúvida que a Torá funciona, olha para mim. Porque como eu disse, eu era soberbo, orgulhoso e um monte de defeitos. Depois que eu me vi sozinho num certo período da minha vida, estava estudando a Torá e comecei a estudar a Torá vamos assim, num nível mais filosófico, num nível mais que trata, onde a Torá pega mesmo o seu caráter, joga na parede e te mostra o que você precisa mudar. Aqui, ali, aqui, ali. E ela te aponta mesmo. Igual como o Shaul fala, né? Que ela divide os ossos, divide a carne. Porque é isso que a Torá faz. A palavra, vamos dizer assim, entre aspas, a palavra de Deus. Né? Faz isso com o ser humano. E foi isso que em 18, 20 anos o cristianismo não fez comigo. E em apenas, sei lá, 4 anos a Torá fez comigo. Eu comecei a estudar a nível como fala, como eu posso falar? Eu até esqueci a palavra. Não é filosófico, mas é um nível de caráter. Não, seria... Não. Se permitir ser moldado. Exatamente. Porque olha só, brother, me permite interromper um segundo. O Felipe escreveu algo lá que é pura verdade. Por exemplo, quando caiu a ficha do Shabá para mim, eu falei para ele, ok, mas como é que guarda o Shabá? Porque se você ler a Torá não explica absolutamente nada, nem o básico, né? Aí você teria que buscar algum apoio na Torá, na Torá oral, mas independente disso, você sabe, entendemos que pelo menos o Shabá é um período que você não vai fazer as coisas que você faz nos dias normais, que é comprar, então vai preparar a sua casa, né? Você não vai trabalhar, então existe uma organização, uma preparação e etc e tal. Aí eu perguntei pro Eterno, ok, o que é esse negócio de guardar o Shabá? E ele respondeu bem claro assim para mim, começa a guardar o Shabá, começa a santificar esse dia. O que é santificar? A palavra, né, está associado com Kadosh, Kedushá, né? Significa que você vai separar. Exemplo, esse computador é dedicado para fazer hangout, né? Não é dedicado para outras coisas, né? Essa roupa, esse kippah que eu tenho, essa vestimenta que eu coloco na sexta-feira à noite, a mulher tem um vestido dedicado e assim vai indo, senhores. É dedicação do que? Principalmente do tempo, que é algo precioso. Tempo é dinheiro, senhores. E quando você separa esse tempo para Hashem, né, é algo muito precioso para ele, porque a maioria das pessoas falam que não tem tempo para estudar a palavra de Deus, que não tem tempo para se dedicar. E você começa nesse engajamento, você vai experimentando, porque a professora Hannah vai até saber disso. Já aconteceu de você querer alimentar seu filho com algo bom, com nutrientes para ele, mas e ele faz aquela cara, vira, não gosta, né? Mas sabe que é algo necessário, né? Assim também eu creio que é a situação da Torá também, né? Se outro ponto também, viu, Ravé? Se fosse algo tão que tivesse a superfície e fosse fácil de achar, os homens não iriam dar valor, porque ó, cá entre nós, se o cristianismo entendesse o que é a Torá, eles teriam tirado a Torá das suas Bíblias há muitos anos atrás, ficariam só com o Novo Testamento e acabou. É verdade ou não é? Mas é algo que realmente está escondido até deles, né? Hassot, como é que é o nome do canal? Hassot HaTorá, não é isso? Hassodot HaTorá, que é o segredo da Torá. Hassodot da Torá, os segredos da Torá. Baruch Hashem, velho. Muito bem, continua. E aí, né, eu já estava, acho que 3 anos de Teshuvá, e ainda com alguns problemas, né? E foi quando eu acho que, como você falou, eu tava com meu barquinho no mar, que era a Torá, andando e aprendendo.
Chegou um momento que o Eterno me levou e fez um buraco no meu barquinho, e esse barquinho afundou, e eu finalmente entrei realmente de cabeça na Torá. Que foi o momento que eu realmente, é como se o Eterno, seja ele através da sua Torá, né, pegou a minha alma e falou o seguinte: olha, muda isso, isso. Que eu ainda me lembro uma vez, olha, o que eu vou falar aqui eu tenho até vergonha, mas estamos aqui para falar. Uma vez eu estava orando para o Eterno e falando assim: ai, Eterno, eu não vejo os meus erros. Quais são os meus erros? Eu não tenho erros. É um absurdo o que eu acabei de falar, eu sei. Mas aí o Eterno, acho que lá no... Eu sou tão perfeito. A verdade é o seguinte, pessoal, a gente estuda, a gente não vai entrar na linha em 2 anos, isso é impossível. Então, o Eterno, ele vai dar o conhecimento, ele vai se mostrando, você vai entendendo, aí chega o momento da verdade, que é se você realmente ama o Eterno ou não. Porque senão, se você não ama o Eterno de verdade, você se torna um hipócrita religioso da Torá. Você trocou a Bíblia cristã por um rolo da Torá e você tirou a cruz do seu peito, colocou um quipá, mas você continua sendo a mesma pessoa de sempre, não vai mudar e não vai adiantar nada. Essa é a verdade. E eu tava nesse nível. Mas aí eu acho que lá o Eterno, lá em cima, ele olhou para mim, deu risada, e ele falou: você não tem erros? Então eu vou te mostrar. Foi quando eu comecei a cair de cabeça nos estudos de moral e ética. Agora eu lembrei o nome, moral e ética. Que é quase uma psicologia da Torá. É uma coisa muito louca. É um nível mais filosófico, porque realmente pega ensinos da Torá e vai delimitando. Ou seja, pega, por exemplo, a mitzvah de honrar o pai e a mãe e mostra todos os detalhes de honrar o pai e a mãe. Por que honrar o seu pai e sua mãe? Por que você deve amar o seu pai e sua mãe? No nível muito profundo. Mostra, por exemplo, o orgulho, pega o seu orgulho e fala: por que existe o orgulho? Aonde o orgulho nasce? Da onde ele vem, a origem dele, desde o pequeno, desde o início até o fim. A inveja, por exemplo. Mostra da onde a inveja. Pega a história dos patriarcas e mostra. Submissão, né, que era o meu grande problema. Pega Abraão, homem rico, que se submeteu a 3 pessoas desconhecidas, mesmo depois de ter feito circuncisão, e chegou e falou, né, Adoni, que significa meu senhor. Então você vê um homem rico, cheio de posses, cheio de servos, ele vê 3 homens, 3 viajantes, e ele chega espontaneamente e se coloca, se curva e fala, meu senhor, e você, cheio de orgulho, não consegue olhar para o seu pai ou a sua mãe e servir ele, a pessoa que te deu a vida. Então tudo isso foi trabalhando no meu coração, e aí foi a época que eu mais, vamos dizer assim, fiquei triste, porque eu comecei a ver diversos erros. Minha esposa tá de testemunha aqui, ela pode me corrigir se eu estiver errado. Eu comecei a ver várias coisas dentro da minha alma, do meu coração, e comecei a corrigir. E comecei realmente a entender o porquê de certas mitzvot da Torá. Foi aí que eu me tornei cada vez menos religioso, cada vez menos querendo me mostrar de kippah, menos querendo tirar foto de talit e colocar no Facebook, menos querer dar a minha opinião. De vez em quando eu dou a minha opinião por aí, mas pode ter certeza que uns anos atrás eu dava a minha opinião em qualquer lugar. Por causa da soberba, do orgulho. Então, eu sempre queria estar comentando, falando, se mostrando. Hoje, eu dou a minha opinião, mas muito pouco, se comparado com o passado. E o que acontece? Quando eu entrei nesse nível aí de entendimento, eu comecei a mudar. E parar de me preocupar com os outros. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que eu posso resumir tudo o que aconteceu nesses anos. A minha esposa e a minha mãe não tinham um bom relacionamento, porque a minha esposa também é da Torá. Então, eles não tinham, assim, não se gostavam. E aí, nessa época, eu comecei a me trabalhar de verdade. Eu comecei a olhar mais para mim. Eu comecei a pegar uma mitzvah simples, por exemplo, que é a da oração da manhã, da tarde e da noite, e fazer. Mas não fazer como um religioso. No sentido de, eu vou pegar o Sidur aqui, vou abrir, vou ficar lendo aqui o Sidur, e às vezes palavras que eu nem sei a tradução, ou que eu até sei a tradução, ou que eu sei o que está escrito, mas não é o que está dentro de mim. Não, vou cumprir a mitzvah porque eu amo o Eterno, porque eu quero me relacionar com ele, de verdade, não por hipocrisia religiosa, entendeu?
eu comecei a fazer isso, a fazer. Quando, de repente, num almoço, na verdade, depois de uns meses, eu percebi que a minha mãe estava tratando a minha esposa muito bem. Minha mãe e minha esposa hoje são melhores amigas, tá? Mas isso mudou realmente. E eu pensei, putz, mudou. E eu não sabia por que mudou. Um dia, num almoço que eu estava com a minha família, a minha mãe confessou pra gente o seguinte, que um dia ela estava lá pensando na Stephanie, que é a minha esposa, e aí ela ficava perguntando, né, para Deus, o que eu devo fazer com a Stephanie? Devo aceitar? Devo rejeitar? Aí ela me contou, com todas as palavras, que sentiu a presença divina muito forte e que esse sentimento muito forte de amor deu a ela a entender que ela deveria abraçar a Stephanie, que ela deveria ser amiga da Stephanie, sozinha. E ela confessou. E eu não fiz absolutamente nada. Eu nunca orei por isso. Então isso mostra o seguinte para mim. Quando você está mais preocupado com você mesmo, em mudar e ser uma pessoa diferente, o Eterno faz o resto. Você não precisa se preocupar. Quando o teu pai, como é o meu caso, meu pai e a minha mãe, olha para mim e vê aquele cara orgulhoso, filho orgulhoso, aquele filho soberbo, aquele filho desobediente, descompromissado, vê que eu sou totalmente diferente, hoje eles ficam maravilhados. Eles veem a luz dentro de mim e a luz do Criador. Eles querem ficar comigo. A minha avó, ela chegou a falar para mim assim, eu gosto que você venha aqui, porque quando você vem aqui eu sinto uma paz muito grande. O que é isso? É o trabalho interno. Eu me permiti que o Eterno quebrasse o meu orgulho, quebrasse a minha alma e mostrasse aqui, você é invejoso, você é orgulhoso, você é isso. Usa a minha Torá para se corrigir. E foi isso que eu fiz. E aí, esse é um nível que eu estou trabalhando ainda agora. Óbvio, eu não sou perfeito. Estou longe de ser perfeito, mas esse é o nível que eu tenho me trabalhado ultimamente. E é isso que a Torá faz com uma pessoa. Se você tem dúvida que a Torá é divina, que os mandamentos são divinos, se você tem dúvida, olha para mim. Porque até para um psicólogo, não sei se tem algum psicólogo aí, que pode confirmar as minhas palavras. Até na psicologia, que é uma ciência humana que estuda o comportamento humano, eles sabem que uma pessoa, é quase impossível uma pessoa mudar assim, desse jeito, sem sofrer nada, sem ter um grande acontecimento na vida deles. E isso que a Torá fez. Olha, Ravé, nós temos a professora Hanna aí, né? Eu gostaria de ouvir. Verdade. Eu A fiz nossa o curso. psicóloga. Eu fiz o curso, mas não fiz o 5º ano. Eu abri mão porque eu ia me casar e eu fiz só o bacharelado. Mas a prática ali, né, verdadeiramente é no 5º ano. E não para falar, né? Não é orgulho, não, tá? Mas quando eu falei que ia fazer o 4º ano, muitos professores vieram me procurar, falando, não faz isso, nossa, não faz isso. Eu falei, não tem como, vou casar. Mas assim, eu não tenho a prática, né? Mas a teoria sim, Lucas, toda transformação, né, daquilo que a gente detecta, eu estou falando a níveis humanos, tá? Daquilo que a gente detecta como ruim, negativo, quando a gente tem a consciência disso, é o primeiro passo. Mas é um trabalho muito árduo, porque elas são cristalizadas na nossa vida. E muitas vezes você passa a luta de uma vida inteira sem conseguir se livrar, né, desses vícios de personalidade. Quando algo como o Lucas relatou aqui acontece, né, é algo que vamos dizer, os psicólogos, eles pisam em ovos para afirmar, né, não querem afirmar, mas sim, realmente é o trabalho do Ruach, do Eterno, na nossa vida, mas tem um componente que o homem reconhece dentro né, da psicanálise, dentro, né, do estudo da psicologia, que é o querer. Lucas, você quis muito, você reconheceu o seu erro, e o trabalho do Ruach HaKodesh, do Eterno, fez aquilo que poderia levar anos, né? Então, você estava pronto para receber o milagre, e por isso você recebeu, né? Às vezes você passa no consultório, hoje em dia é mais rápido, né? Eles fazem, vamos dizer, um tratamento mais efetivo, e eles não seguram muito tempo no consultório, não, tá? Então, dura meses,
Antigamente durava anos e a pessoa saía do mesmo jeito, tá? Falar a verdade, não estou querendo denegrir, não, mas é raro, porque é um trabalho que o autoconhecimento é quase uma vida inteira para a gente se autoconhecer, né? Então, Baruch Hashem, Lucas, foi um trabalho do Eterno na sua vida, porque você quis, porque você permitiu. E tem o componente abençoado da Torá, né? Que a Torá faz isso na nossa vida mesmo. Então, não é fácil essa mudança, não, tá? Não pensem que é fácil. Existem várias terapias, até hipnose, tem psicanálise, tem behaviorismo, né? Tem umas linhas mais liberais, mas todas passam por um longo processo. Não é assim, não. Isso é o trabalho do Eterno na tua vida e na vida daqueles que permitem. Baruch Hashem. A senhora é psicóloga? Não Sou tá falando isso? bacharelado, tá? Não Então, tenho a clínica. eu posso relatar uma coisa que aconteceu comigo e a senhora dá a sua opinião? Sim, se eu modestamente, se eu souber, eu falo. Não, que isso. Foi assim, uma vez eu tava na minha família, tava eu, minha avó e a minha mãe e minha esposa. E eu tenho primos, eu não tenho irmãos. E aí o que acontece? Quando a minha avó começou a falar da minha prima, e minha prima é uma pessoa muito complicada. Ela fez muita coisa errada, assim, não tem. Ela saiu de casa para usar droga, um monte de coisa, assim, tem um histórico ruim mesmo, não querendo denegrir. E aí minha avó começou a falar: a fulana comprou um guarda-roupa, nossa, que bom. Na hora, naquele momento que ela estava falando disso, eu senti muito forte, assim, um ciúmes misturado com um ódio, bem aqui da região da minha barriga subindo, assim. Isso é o Yetzirah, né? O que a gente chama de Yetzirah. E tomando aquele sentimento de ódio, de raiva e de ciúmes por ver a minha avó falando da minha prima. E aí, naquele momento, eu despertei. Eu falei: meu Deus, o que eu estou sentindo? Isso não é bom, isso não é bom mesmo. E aí, depois passou a situação, cheguei em casa e fiquei pensando, matutando, falando: meu, o que aconteceu? Quando eu senti a presença divina, e com a ajuda da minha esposa também, a gente começou a dialogar ali sobre as coisas da Torá. E aí a minha esposa falou: olha, isso aí é inveja, com certeza. E aí eu pensei: mas como eu posso consertar isso? Por que, por que isso acontece? Eu não consigo compreender, está muito além do meu conhecimento, da minha cabeça, né? Como eu posso sentir inveja? Por que eu sinto inveja? Por que eu sinto inveja, por exemplo, da minha prima, que, querendo ou não, é uma pessoa que eu amo, por mais que isso tenha acontecido. E aí a gente foi conversando, usando como base a Torá, até que a gente chegou a um problema e a minha esposa falou comigo, falou o seguinte: olha, você conhece todo o passado da sua prima. Na hora que sua avó estava falando, você literalmente associou o passado e achou aquilo injusto. Toda aquela coisa que ela está falando é injusto. Como se ela não merecesse aquele momento de glória, ou não merecesse aquilo que ela estava conquistando. Você julgou sua prima, achou injusto e sente inveja disso. E aí eu pensei nisso e eu fiquei um bom tempo pensando e falei: caramba, é verdade. Todas as vezes que eu ouço de um sucesso de alguém que eu não conheço, eu não sinto nada. Mas quando eu ouço o sucesso do meu primo, ouço o sucesso do fulano, do ciclano, eu fico com raiva. Porque eu conheço o passado daquela pessoa, eu julgo aquela pessoa e julgo que ela não merece aquilo que ela tem. E aí, a partir daquele momento que eu entendi isso, interiorizei isso na minha mente, usando a Torá, eu ouço as coisas sobre os meus parentes, sobre os meus primos, e nunca mais eu senti essas coisas ruins dentro de mim. Nunca mais eu senti inveja. Nunca mais. Queria que você desse aí a sua palavra sobre isso. Então, Lucas, é exatamente isso que você está falando. A partir do momento que você humanamente permite o autoconhecimento, você tem toda a instrumentalidade para quando o gatilho chegar, porque você identificou o gatilho. O que é o gatilho? É aquilo que te faz dar a resposta automática. Tá bom? Eu tenho os meus gatilhos aqui, eu sei quais são as minhas respostas automáticas, eu luto, viu? Eu luto até hoje, porque é uma questão de caráter, tá? É complicado, tá? Então, cada um tem o seu caráter e personalidade, então você tem um gatilho. O gatilho é pessoas da sua família que tem um histórico que você conhece e que você, entre aspas, não acha justo. Aí é
outro gatilho falando, né? Mas eu estudei mais, eu sou mais bonzinho, né? Eu mereço mais, entendeu? Então acaba que junta essas duas características e o gatilho é algo que aquela pessoa recebeu que você achou que não devia. Isso é normal, o ser humano age assim mesmo, por gatilhos. Cada um tem o seu gatilho, viu, Lucas? O seu gatilho não é necessariamente o meu, que diz, vamos dizer assim, deflagra a atitude automática. Tá? E a sua atitude automática é ficar com inveja. Ficava, né, Baruch Hashem. Isso leva um tempo para a pessoa reconhecer, para a pessoa trabalhar o gatilho, porque o psicólogo faz isso. Por isso que leva anos. Mas olha só que trabalho lindo do Ruach HaKodesh do Eterno, que ele te mostrou o gatilho. Então, quando está começando, você falou, opa, tira isso do meu coração. E o Eterno falou, você quer realmente? Né? Então tá, então eu vou tirar. E é exatamente isso, o trabalho do grande psicólogo do Eterno que eu falo, que é o trabalho do Rua do Eterno na nossa vida, na nossa alma, e que é muitas vezes instantâneo. A gente escuta e outras vezes leva uma vida também, viu, Lucas? Porque nós também somos resistentes. Você acabou de dizer o quê? Que tem coisas que você está vencendo. E eu te digo, meu amado, que nós vamos adquirindo outros hábitos ao longo da vida. Né? A nossa essência é aquela, mas a gente adquire outros tipos de comportamento e é um eterno restaurar-se. E a Torá, ela traz isso. Então, o que, que aconteceu? Você descobriu o gatilho, o Eterno te fez ver o gatilho rapidamente, e você tem agora o poder na tua mão de escolher o que fazer com esse gatilho. Então, tá chegando perto a situação, você já tem ali, né, a lógica que vai acima da emoção e você controla. Por isso que você tem certeza que não sente mais, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, vigilante, orai e vigiai. Então, porque a gente baixa a guarda, Lucas, você pode ter certeza que aí vem um outro tipo de gatilho e detona alguma coisa que você nem sabia que era. Por isso que Davi orou, né? Ó Pai, sonda-me e vê se em mim há pecado. Na verdade, ele não era soberbo. Davi, ele queria que o Eterno apontasse coisas que estavam lá dentro dele, que nem ele mesmo sabia, e que ele tinha que ter conhecimento para poder mudar e se purificar. Baruch Hashem, foi o Eterno que trabalhou isso em você, o gatilho. Isso já terminou por isso. Você obviamente está corretíssima. E é isso que daqui para frente eu pretendo fazer. Todos os dias, né, como o próprio Davi falou, né, colocar os meus pecados e transgressões à minha frente. Antes de julgar os outros, poder julgar a mim mesmo. E poder saber. Todos os dias eu oro e peço isso ao Eterno. Eterno, por favor, não feche os portões da Teshuvá para mim, como fez para Paró, né? Mas abra para que eu possa ver os meus erros claramente e poder corrigi-los. Talvez é isso que transformou a minha vida, esse pedido. E eu acho que se tem uma coisa que todos poderiam priorizar, é isso. É uma coisa de maior valor que nós temos hoje. Então, pessoal, esse é o meu relato. E se vocês tiverem dúvidas ou quiserem perguntar, estou aberto aí às perguntas. Olha, Baruch Hashem, Havé, realmente são coisas para a gente meditar e reflexionar. Eu não lembro aonde que está escrito, que fala assim, né? Se alguém está enfermo no meio de vós, né? Chama os elders, né? Chama os antigos, anciões, né? E as pessoas vão orar, vão ungir a pessoa, ele vai confessar as faltas dele, né? E Hashem vai perdoar e vai restaurar. E uma das talvez uma das faltas, né, que talvez as pessoas não têm mais por falta dessa ausência de um relacionamento físico, né, é confessar as nossas faltas. Por exemplo, olha, professora Hannah, eu cheguei em tal situação e eu vi essa pessoa e fiquei morrendo de inveja dela. Isso aí não é pecado nenhum você confessar, porque Hashem sabe, tá? E é algo que dá prazer de falar? Não, mas a palavra fala, se você confessar, lembra do lance de você ir lá no confessionário e confessar para o padre? Tá, não precisa confessar para o padre, mas se você confia
num irmão próximo, e se você confessar essas picuinhas, essas coisas que são chatas, mas bem nojentas, né? Olha, Hashem, eu amo Lashon Hara, eu amo falar mal dos outros, eu amo roubar, eu amo, seja lá o que for que você estiver fazendo de errado, que você sabe, né? O fato de você confessar primeiro para Hashem e ao confessar com outro homem, isso cria uma contabilidade, tá? E o Eterno tem essa forma de restaurar, de curar, porque aquele que omite, lembra que você falou? Ah, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não foi? Você não falou, Lucas? Que você não Não, conseguia com certeza. ver erro em você era perfeito demais, era santo demais. Né? Tava igual Enoque, andando pelas nuvens já, né? Não é verdade? Com certeza. Olha, professor Bill e Lucas, eu achei aqui, né, a Mana avisou também que está em Tiago, é Tiago capítulo 5, mas é tão bonito, amados, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu posso fazer a leitura para a gente Sim, aqui? claro. Tá, então é o Tiago, né, a gente sabe que pela história, Tiago fica no lugar de Yeshua, né, no sentido de conduzir, né, as Kehilot. E a gente vê que ele era irmão de Mashiach, e que coisa, né? Vai saber se Tiago não tinha uma invejinha de Yeshua, porque eles chamavam ele, né, na época que ele estava lá reunido, né? Uma yeshivot, sentados ali ouvindo o Mashiach falar, e a mãe e os irmãos se aproximam. E tem um comentário que diz assim, que falavam que ele deve estar doente da cabeça, vamos tirá-lo de lá, né? E a mãe manda chamar, e os irmãos também. Eles imaginavam muitas coisas de Mashiach, né? E a gente vê exatamente que a Torá vivente veio trazer o discernimento de nós mesmos. Por isso que eu digo, é tão lindo quando a gente começa a se conhecer, é lindo no sentido de descobrir os nossos erros, mas dá um desespero tão grande, uma vergonha tão grande de olhar para a gente, que nem o professor Bill falou, uau, eu tenho inveja. O que é isso? Como assim que eu tenho inveja? E aí a gente fala, miserável homem que sou, né? Como Shaul Rachalia falou, né? Aquilo que quero não faço, e aquilo que eu quero não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. É a luta que a gente tem com os nossos membros, né? Com a nossa materialidade. E aí vem Tiago, né? Que deve ter vencido muita coisa em relação ao próprio irmão, e diz assim, que é uma orientação final, né? Que vem desde o 12. O que está falando disso, do que está o enfermo, é no 14, mas eu vou ler do 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento, seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cair em condenação. Então, vem trazendo uma admoestação, tá? Não jurar, não prometer, não exceder aquilo que você está vendo. Então, ser o quê? Coerente com aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo inveja, que meu professor Bill falou, confessa ao Eterno. Olha, Eterno, eu estou com inveja, não sei o que é isso, me ajuda. Está alguém, agora, olha só, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E esse sofrimento pode ser bem largo, né? Não precisa ser para uma coisa ou para outra, né? Pode estar relacionado a N situações. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? E, de novo, doença não precisa ser só do corpo, tá? Nesse caso, pode até ser. Mas existe a doença do nosso espírito, né? Da nossa alma, daquilo que vai mais lá dentro, que você sabe que você está enfermo e precisa de cura. Faça oração. Não,
alguém de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem, então faça oração, sobre a pessoa enferma. Aí entra a unção, né? Ungindo-a com óleo em o nome aqui está do Senhor. E a oração feita com emuná curará o doente e o Eterno levantará. E se houver cometido pecado, seja perdoado. Por quê? Porquanto confessai o que o professor Bill falou, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa, de um tzadik, é muito poderosa e eficaz. Então, amados, eu vejo, né, que quando a gente chega no ponto de reconhecer o próprio pecado, reconhecer as falhas e dizer ao Eterno essas limitações, é um caminho de cura. Aí ele derrama sobre a nossa cabeça esse óleo que nos separa para a missão de andarmos na Torá. Né? Então, olha, professor Bill, realmente tudo que foi falado essa noite me tocou bastante, viu, Lucas? Eu me emocionei, né, com tudo que você falou, conheço o seu trajeto. Você é um menino jovem, né, já casado, com responsabilidade, né, leva a palavra da Torá, e aí a gente olha para a gente mesmo e não reconhece nada disso, a gente não consegue reconhecer, e nem é para reconhecer, porque Hashem coloca algo em nós que é a humildade. E isso é muito importante, porque é o inverso, né, de tudo isso que você diz que tinha. Mas olha, Lucas, sinceramente, pelo que eu te conheci, né, e a gente trabalhou um pouquinho junto lá com as crianças, eu nunca detectei isso em você. Que coisa incrível, né? Mas você confessar isso na frente de todos tem que ter muita coragem, mano. Então, e humildade. Então, Baruch Hashem por esse caminho, né? Que existem pessoas que andam uma vida toda e dizem andar em Techuvá e não conseguem fazer esse exercício, porque isso é libertador. Isso é libertador. A gente se liberta de um fardo, né? Poder confessar as nossas culpas e que tem que ter coragem de fazer isso diante das outras pessoas. Então, eu me sinto muito renovada com seu testemunho, viu, mano? E é sempre bom saber, né, que essas pérolas começaram assim junto com a gente. Eu vejo o progresso assim que eu olho e falo, Baruch Hashem, estou aprendendo com o Lucas, que coisa linda, que coisa boa. E é isso. Eu agradeço muito por tudo que eu ouvi hoje e aprendi com você. Eu assino embaixo, viu? Eu também, pelo tempo que eu conheço o Lucas, né, nunca teria percebido isso também, né? Para você ver, né, senhores, que até isso a gente consegue ser hipócrita e ocultar das pessoas, né? Que o Eterno tenha misericórdia de nós, né? O que mais podemos fazer, né? Techuvá, fazer Torá, parar de falar mal da vida dos outros. Isso aí, meus amigos, é um santo remédio para a alma, viu? Verdade não é, professora Hanna? Sim, professor, sim, eu acredito, agora dando a minha opinião humilde, tá bom, mano, Lucas? Eu acredito que você achava que você era mais do que você era, entendeu? Talvez era algo muito interno teu e que você tinha um desejo muito grande de reparar isso. Talvez não era nem orgulho nem soberba. Eu não sei se eu posso te dizer isso aqui agora na frente de todos, mas eu acredito que era o inverso. Era um sentido de inferioridade que você tinha e você precisava se autoafirmar, ao contrário, mano, né? Então você precisava provar para você mesmo que você era capaz, que você era inteligente, que você sabia, era algo que você queria provar para você e para os outros. E na verdade o Eterno te disse: filho, vem aqui nos meus pés, aos meus braços, eu vou te ensinar tudo o que você precisa. E tanto é verdade que agora você ensina a Torá, e olha, amados, ensina com maestria, viu? Muito bons os estudos do Mano, ele coloca as coisas de uma forma muito clara, um aprendizado assim que traz conforto para a gente também, mano. Não é confete não, tá? Eu tô falando de coração. Baruch Hashem. Eu posso colocar umas considerações finais? Sei que já tá todo mundo cansado já. Por favor, mano. O seguinte, o que eu deixaria de última frase, vamos assim, refletindo aqui sobre tudo que aconteceu,
Eu acho que é o seguinte, é muito importante que você, como pessoa, estude a Torá. Mas é muito mais importante que você, como pessoa, olhe para dentro de você mesmo. No sentido de que não adianta você ser um ótimo expositor da Torá ou uma pessoa que fica brigando o dia inteiro na sua família e dentro de você tá tudo errado, entende? Você tá cheio de vício, você tá cheio de problema, você tem problema com o teu chefe, você tem problema com aquela pessoa insuportável no teu trabalho, você tem problema com o teu irmão, você tem problema com o teu pai e a tua mãe. Eu vi pessoas que estão em Techuvá vindo me falar que eu devia odiar o meu pai, que eu devia odiar a minha mãe, porque minha mãe e meu pai não têm a Torá, não cumprem a Torá. Mas a verdade é que eu deveria parar de olhar para os outros, parar de olhar do que os outros estão fazendo de errado e olhar para mim mesmo. Quando eu olhei para mim mesmo e eu vi a quantidade de defeitos que eu tinha e consegui enxergar, foi como se alguém viesse num ceguinho, é como o Mashiach, né, que chegou no ceguinho lá e falou, ó, veja, pum, e eu comecei a ver. E aí eu entrei literalmente em desespero mesmo, porque era tanta coisa que eu tinha para consertar e eu estava tentando consertar os outros. E aí foi que eu parei de consertar os outros e fui consertar a mim mesmo. Esse é o meu recado final. Perfeito, Raver. Baruch Hashem, muito edificante, né? Tudo que foi falado aí, né? Com certeza vidas vão ser impactando. Eu recomendo o canal dele. Vejam, senhores, 2 estudos principais, tá? Que eu coloquei o link aí, olha lá para trás, tá bom? Que é o que tá falando sobre o orgulho, né? Muito bom, a falta da presença divina na alma do homem, né? E tem um aqui que eu não vi ainda, tem 3 dias atrás que ele fez, que é honrar pai e mãe e as escadas da injustiça. Bom, é isso aí. Vamos terminar então. Que o Eterno possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Senhores, uma boa semana de proteção, dinheiro, muita saúde, tá? Baruch Hashem. Não brinquem com o negócio do corona, tá bom? Eu acabei pegando o vírus, né? Todos aqui em casa acabaram se contaminando, né? E Baruch Hashem que já estamos nos recuperando, não precisamos ir a nenhum hospital, se internar, nem nada, né? Foi uma reação assim bem fraquinha em relação a muitos que pegaram e literalmente perderam as suas vidas, né? Então o Eterno tem, até nisso o Eterno tem nos ajudado, né? Que Hashem possa estar nos abençoando e fechando essa semana aí, já se preparando o ciclo da Torá. Não deixem de ler, não, eu não sei, não tem problema. Pega lá você mesmo, leia e acompanha os comentários com os ravelinhos. Que o Eterno abençoe vocês, Shavuot Tov. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך, לא היה שלום ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, ממצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל
וברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע